Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos nesse espaço virtual do 17º Seu. É com muita alegria que a gente recebe todos vocês, principalmente, né, a área de comunicação do CERJ, que há muito tempo nós estávamos desejosos de trazer nesse espaço. Então, a gente fica muito agradecida pela presença do Beto para vir fazer esse trabalho que nós estipulamos para esse mês, que é entendendo a área de comunicação do Centro Espírita. É uma área muito importante, mas que alguns espaços ainda têm dificuldade em ter uma pessoa ou até a área, né, para estar realizando esse trabalho. Então, hoje, nós vamos conversar sobre isso e outras coisas mais. Teremos 1h30, mais ou menos, de fala aí do companheiro. Quem desejar fazer alguma pergunta, é só pedir a vez ou colocar ali no chat. Tá? O Gleice também vai trazer algumas abordagens. Se eu tiver oportunidade, eu vou também trazer alguns levantamentos que nós fizemos da nossa região sobre as redes sociais. E, no final, nós vamos trazer a mudança, né, do logo do 17º Seu, a proposta que o Sérgio trouxe, né, para vocês darem uma analisada, e Valéria vai estar fazendo uma divulgação das eleições que serão esse mês da comissão diretora. E vamos pedir a nossa querida Érica Veríssimo, para ler a página de hoje, em homenagem ou fazendo esse trabalho de setembro, né, Setembro Amarelo, a respeito da prevenção contra o suicídio. Érica, por favor. Vamos lá, boa tarde a todos. Então, nós escolhemos a prece por um suicida, só adaptamos o verbo, né, para estender a todos, e vamos fazer a nossa leitura. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente seus dias, mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. Digna-te, pois, estendê-la sobre a alma de todos os suicidas. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que experimentam, por não haverem tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Espíritos bons que tendes por missão assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeram. Que a vossa assistência lhes dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que hajam de passar, a fim de repararem a falta. Afastai deles os espíritos maus, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhes os sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. A vós, cuja desgraça motiva as nossas preces, que a nossa comiseração possa amenizar as tuas amarguras e fazer que nasça em ti a esperança de um futuro melhor. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Então, de Allan Kardec, né, capítulo 28, do item 71 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, então, aproveitar esse momento, agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos hoje aqui juntos, unidos no mesmo propósito, para que possamos refletir sobre os nossos trabalhos, para que possamos nos orientar para realizar as nossas atividades da melhor maneira possível. Agradecer pela oportunidade de troca que é sempre realizada nesse espaço. Agradecer a presença de todos, principalmente de companheiros de outras regiões, que estão aqui conosco também para nos auxiliar, para trocar e refletir. E aproveitar também, Mestre Jesus,
e unidos no mesmo sentimento, unidos no mesmo propósito, possamos, neste momento, emitir fluidos salutares a tantas pessoas que se apresentam hoje com dificuldades, seja de ordem financeira, seja da saúde física, seja da saúde espiritual. Que todas elas possam receber esse bálsamo vindo de ti e dos espíritos superiores para lhe oferecer a força e a coragem dessa direção. Envolver também a muitos irmãos que estão com dificuldades e talvez estejam com uma ideação suicida. Que eles possam ser acolhidos, que eles possam receber de ti e dos anjos guardiões de cada um as orientações para despertar um novo propósito de vida. E para aqueles que acabaram realizando esse ato, que eles também possam ser acolhidos na espiritualidade, para que eles sejam recebidos de maneira que compreendamos o ato de cada um, porque cada um está num nível de entendimento. E que possamos, ao longo do tempo, orientá-los para uma nova reencarnação e, com certeza, uma reencarnação muito mais exitosa. Então, mestre querido, nos acolha, fique conosco, abençoe a todos e que os companheiros que trarão o tema da tarde possam ser abençoados com seus fluidos influídos, para que a fala toque aos nossos corações e que ela seja simples e objetiva, para que possamos entender e, a partir daí, realizarmos mudanças necessárias. Muito obrigado, querido amigo. Fica conosco hoje sempre. Vamos passar aí para o Beto. Tem o Gleice também, mas o Gleice fala depois. Prometo que dessa vez eu vou deixar o Gleison falar, porque a gente sempre bate uma bola e coitado do Gleison. Vocês sabem que eu tenho dificuldade de falar pouco, né? Eu sempre acabo passando do horário. Fica tranquilo, fica tranquilo. O Gleison é que fica aí com isso. Janaína, eu trouxe uma apresentação, não sei se você consegue compartilhar para mim. Eu posso colocar você como co-host. Só um minutinho. Tá, ok. Eu acho que fica mais fácil para você administrar. Deixa eu ver onde você está aqui para eu poder... E aí eu já vou agradecendo também a presença. Para quem não me conhece, sou Roberto Lúcio do CR, sou um dos colaboradores da área de comunicação. Foi com muita alegria que a gente recebeu, o Sérgio recebeu esse convite. A gente agradece a todos do 17º Seu, mas, em particular, a gente agradece assim, na pessoa da Janaína, que eu estava fazendo assim, mais ou menos os cálculos, já tem quase 6 anos que a gente se conhece, que a gente trabalha junto, e que a Janaína está sempre presente em todas as atividades do SERJ, participando e colaborando cada vez mais, e tem sido muito gostoso esse nosso contato, o SERJ 17º Seu, o reunir os outros seus, que cada vez mais a gente vai se identificando com uma grande família. Nós somos um estado muito grande, temos muitas casas, o 17º Seu também é um seu muito extenso, e é importante que a gente tenha essa relação cada vez mais próxima, para que a gente possa também cultivar os corações. Deixa eu ver se eu já estou... eu já estou aqui conseguindo compartilhar. A gente vai tentar aqui ser breve, e o tema da comunicação é um tema importante, porque comunicação, todo mundo mais ou menos já tem uma ideia do que seja, do que se trata. Mas quando a gente fala dentro da casa espírita, muita gente ainda não entende a comunicação como uma área. E a comunicação é muito vista mais como uma parte operacional. E a comunicação é uma área completa, que tem uma parte operacional, mas que tem toda uma filosofia de trabalho, tem toda uma estrutura,
E eu vou falar principalmente aqui, gente, sobre a filosofia do trabalho, porque a área operacional, a gente costuma dizer que hoje qualquer jovem de 10, 12 anos, ele já está assim, um operacional de comunicação expert, porque as ferramentas estão aí. Mas a gente precisa ter uma consciência cada vez maior da importância dessa área e qual é a filosofia de trabalho da área de comunicação. A área de comunicação é uma área que a gente costuma dizer que é uma área transversal. O que significa isso? Ela vai estar em contato, ela vai estar trabalhando em conjunto com todas as outras áreas da casa espírita. Ao mesmo tempo que ela é uma área meio, porque a gente tem um trabalho de divulgação, mas ela também é uma área fim, porque a própria divulgação da doutrina é a finalidade da casa espírita, a comunicação com o público é a finalidade da casa espírita. Então, a gente vai vendo que a área de comunicação é uma área bastante complexa, bastante abrangente e que precisa, cada vez mais, ser compreendida enquanto área e não como um acessório. Eu trouxe aqui uma tela. Olha, alguma coisa está acontecendo, eu não estou conseguindo aqui passar os slides. Não sei se vocês estão vendo. Só está a primeira. Só está a primeira parte, né? Espera aí, eu vou interromper aqui o compartilhamento para ver se aconteceu alguma coisa. Depois eu coloco. Agora foi. Eu trouxe aqui o nome de... São cerca de 25 instituições que compreendem toda essa área do 17º Seu, entre instituições adesas e não adesas. Então, a gente hoje está aqui com presença de outros seus, outros representantes, mas a gente queria falar bastante ao coração de quem é do 17º Seu, que a gente possa pensar nessa importância da comunicação, da integração, da interação entre as casas espíritas. Hoje a gente está muito feliz de ver, assim, numa reunião de seu, mais de 20 pessoas, acho que tinham 26 pessoas mais ou menos. Isso é um fenômeno até muito raro numa reunião de seu, a gente não costuma ter tanta gente assim presente. E quando a gente vê um seu com 25 instituições, a gente pensa que ter o nome de 25 pessoas na nossa mente, conhecer o rosto de 25 pessoas, ter o celular, o WhatsApp de 25 pessoas, não é tanto assim, né? Então, a gente precisa fazer um esforço para que a gente conheça os trabalhadores das outras casas, que a gente conheça os representantes das outras casas. E a gente vai começar o nosso trabalho com a seguinte reflexão. Comunicação. Por quê e para quê? A gente tem muita ideia do trabalho pontual, do colar cartaz, do fazer cartaz, do transmitir uma palestra. A gente tem muita ideia, mas a gente tem que pensar na comunicação como um todo, né? A que se destina a comunicação? Olha, eu estou com algum problema para transmitir os slides, eu vou fazer diferente. Voltou? Tá. Então, a gente vai perguntar, comunicação a serviço do movimento espírita... Beto, tenta mandar para a Janaína, ver se você consegue mandar rapidinho. Não, eu já tenho a Janaína aqui. projeta. Eu vou projetar aqui. Eu estou com... Vai adiantando e eu vou abrir. Tá. Então, a gente se pergunta muito, né? Comunicação a serviço do movimento espírita, comunicação a serviço da casa espírita, comunicação a serviço do espiritismo. Pode parecer muito óbvio essa reflexão, mas para aquela pessoa que às vezes está fazendo uma transmissão online, para aquela pessoa que está transmitindo uma mensagem de WhatsApp, para aquela pessoa que modera um grupo de WhatsApp, nem sempre essa reflexão, que é uma reflexão profunda, é tão óbvia assim. Então, muitas vezes, o trabalhador da área de comunicação, ele se sente um trabalhador
apenas um auxiliar da parte técnica. Ele acha que ele é apenas aquela pessoa que vai estar ali cuidando de um serviço pontual, e às vezes o próprio centro pensa um pouco nisso e fala assim, olha, não precisa ser uma pessoa que tenha conteúdo doutrinário, ou a pessoa não precisa nem ser espírita, eu tenho um sobrinho, um primo, que ele é muito safo de internet, e eu posso chamar essa pessoa para vir aqui cuidar da área de comunicação. E a gente precisa trazer essa reflexão, porque o trabalhador da área de comunicação, ele precisa estar consciente de quais são as suas tarefas, de quais são as suas responsabilidades, qual é a abrangência do seu trabalho dentro do movimento espírita. A Janaína conseguiu aqui trazer aqui para a gente. E eu vou pedir para... Eu vou conversando com a Janaína e pedindo para ela ir passando os slides. Pode passar? Pode passar. Aí mais um. E aí a gente vai trazer mais essas 3 perguntas que fazem parte da reflexão do trabalhador da comunicação. Qual é o objetivo da área de comunicação da Casa Espírita? Qual é o objetivo da Casa Espírita? Qual o objetivo do espiritismo? Então, a área de comunicação ela tem que atender a esse objetivo maior da Casa Espírita. E a Casa Espírita tem que atender esse objetivo maior do próprio espiritismo. Será que a gente tem uma real noção de qual é o objetivo da doutrina espírita? Qual é o objetivo de uma reunião como essa aqui? Qual é o objetivo de um trabalho de uma Casa Espírita? Vou pedir para a Janaína passar mais um slide. E aí a gente vai trazer aqui uma reflexão que se trata de uma passagem, A gente vai perguntar, né, o que é o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, e para ilustrar isso, a gente vai mostrar uma passagem que é um diálogo de Pedro com Jesus. Então, no capítulo 21 do Evangelho de João, o evangelizador nos narra, né? João nos narra. Em determinado momento, Jesus se dirige a Pedro e faz essa pergunta. Pedro, tu me amas? E Pedro se assombra, porque Pedro amava Jesus. E Pedro amava Jesus a ponto de estar disposto a dar sua vida para Jesus. E ele falava isso sempre. Por que Jesus, nesse momento, tinha essa dúvida? O que Jesus queria? E aí ele diz, amo o Senhor. E aí Jesus responde, então, apacenta as minhas ovelhas. Esse diálogo, Janaína, vai um pouquinho calma aí, que eu vou dizer para você quando passar. Volta só um pouquinho à tela anterior. Esse diálogo, ele é muito importante e ele precisa estar gravado na nossa mente, no nosso coração. Quando Jesus se dirige a Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro assume esse compromisso com Jesus. Eu amo o Senhor. Então Jesus fala com ele uma proposta, pede uma prova de amor, pede uma correspondência. Então, apacenta as minhas ovelhas. O trabalho da comunicação, ele precisa estar inserido nessa filosofia. O trabalho da comunicação, ele precisa servir como um veículo de levar a paz para o rebanho do Cristo. Todos nós, inclusive todos os trabalhadores do movimento espírita, são comunicadores, são divulgadores da doutrina espírita, eles têm esse compromisso, essa responsabilidade de, em primeiro lugar, levar paz ao rebanho. Então, a gente vai vendo que no nosso trabalho, seja no produzir um cartaz, seja no fazer uma palestra, seja fazer o boletim da casa, seja fazer uma postagem, seja moderar comentários no YouTube, no Facebook, no Instagram,
seja transmitir uma mensagem, seja silenciar um grupo de WhatsApp, a gente está fazendo isso em nome do quê? Da paz. Então, aquela imagem que vai ser usada para ilustrar uma palestra, ela precisa tocar o coração, transmitindo a paz. É claro que instigar, trazer dúvidas, às vezes pode ser provocativo, mas sempre com esse limite, que a gente precisa estar trazendo a paz. Muitos dos problemas, às vezes, de dissensão entre o movimento espírita, de discórdia, de desavença, são problemas de comunicação, são falhas da comunicação. Hoje a gente fala tanto assim, comunicação não violenta. A gente não precisava nem falar desse termo, né? Comunicação não agressiva. Por que a comunicação tem que ser violenta? Por que a comunicação tem que ser agressiva? Se é uma comunicação dentro de uma instituição cristã, entre trabalhadores do Cristo, ela já deveria estar vestida dessa roupagem, dessa proposta de trazer a paz. E Jesus disse mais. Eu vou pedir para a Janaína trazer mais um slide. Já no finalzinho do trabalho de Jesus aqui na Terra, antes de se despedir dos apóstolos, ele disse essa frase: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus. Como é que os discípulos do Cristo seriam reconhecidos por todos? Pelo amor que os envolve. Esse amor que nos envolve, nós estamos comunicando a partir das nossas relações, a partir do nosso convívio, a partir do nosso trabalho. Se nós, por exemplo, não estejamos passando isso para o mundo, ou seja, se nós não estivermos vivendo esse amor uns aos outros, nós não estamos comunicando que somos discípulos do Cristo. Então, nós precisamos voltar lá para estudar a lição básica, para estudar o princípio. Então, o trabalhador da comunicação, ele tem que estar consciente que o comportamento dele precisa comunicar esta proposta de amor ao próximo. Não só o trabalhador da comunicação, todo discípulo do Cristo está comunicando pelos seus atos, pelas suas palavras, pelo seu exemplo, que ele está o quê? Imbuído do sentimento de amor. Toda mensagem que nós vamos comunicar, toda mensagem que nós vamos transmitir, toda divulgação que vai ser feita, ela também precisa ser gerenciada por essa proposta. Olha, desculpa, porque eu tenho um tique, quando eu vejo aqui, admitir uma pessoa, eu já admito, né? Então, vocês sabem que às vezes eu estou admitindo aqui algumas pessoas na sala. Pedi para a Janaína apresentar mais um slide. E relembrando essa mensagem de Jesus, o Espírito de Verdade, ele também nos trouxe uma mensagem semelhante, que Kardec muito bem destacou no capítulo 6 do Evangelho, a seguinte frase: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. A gente sabe que o segundo ensinamento é instruí-vos, né? Mas, por algum motivo, o Espírito de Verdade ele precisou destacar isso anteriormente ao ato de instrução. E quando a gente fala da doutrina espírita, que é a doutrina da razão, porque ela vem no século das luzes, no século da razão, quando o homem começava a se libertar da superstição, quando o homem começava a se libertar dos dogmas, quando o homem começava a buscar, né, a reflexão. O Espírito de Verdade vem nos dizer que a doutrina espírita é também a doutrina do amor, do sentimento. Então, além de ser a doutrina da razão, da instrução, a doutrina espírita é uma doutrina de sentimento. A doutrina espírita é uma doutrina de amor, o Consolador prometido por Jesus. Então, o nosso trabalho de comunicação também é um trabalho de amor ao próximo. A gente precisa refletir bastante se nós estamos fazendo um trabalho meramente burocrático, um trabalho frio, uma mensagem passada de uma maneira bastante apenas pedagógica, escolar, e despida do sentimento, que é extremamente importante, a ponto de ser o primeiro ensinamento para os espíritas.
Próximo slide. E aí, vamos falar do objetivo da doutrina espírita. Todos nós já conhecemos, e Kardec, em diversos pontos, ele vai complementando esse conhecimento, mas na Revista Espírita de 1859, ele vai dizer o seguinte: o objetivo do humanidade. O nosso serviço de comunicação é um serviço que vai trazer esclarecimento, que vai trazer luz, que vai trazer reflexão, mas principalmente que é um convite para o trabalhador para que ele se melhore, para que ele se torne uma pessoa melhor. Vamos para o próximo slide, que continua complementando isso, esse conhecimento. No livreto, né, O Espiritismo na sua expressão mais simples, o Kardec retoma mais uma vez essa questão do objetivo do Espiritismo e diz: o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne o seu progresso moral e intelectual. Então, quando a gente vai transmitir a informação, essa informação ela precisa atender a um objetivo maior, que é o objetivo essencial do Espiritismo, que é de melhorar os homens no que concerne ao progresso moral e intelectual. Será que as mensagens que nós estamos transmitindo estão nos trazendo melhora? Estão nos convidando a nos melhorarmos, a progredirmos, a crescermos? Então, tudo isso faz parte da reflexão do trabalhador de todas as áreas, mas principalmente do trabalhador da área de comunicação. E mais uma frase de Kardec que vai complementar isso, é uma frase de Obras Póstumas, vou pedir para a Joaninha trazer ela. Ele diz o seguinte: a doutrina espírita não se limita a preparar o homem para o futuro, forma-o também para o presente, para a sociedade. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na terra o reinado da paz e da fraternidade. Então a gente vai vendo que tudo isso é um conjunto de mensagens que nos convida ao quê? A paz. A gente não precisa nem falar de comunicação não violenta, porque a própria doutrina espírita já é uma doutrina da paz. E ele diz o seguinte, né? Não é para preparar o homem para amanhã, mas é para a gente pensar no agora, no hoje. Será que a minha mensagem está sendo construtiva? Porque se o meu comentário não for construtivo, se o meu comentário não for útil, então é melhor eu me calar, é melhor eu me silenciar. Se a minha mensagem não vai ser uma mensagem que possa trazer esse convite ao engrandecimento, é melhor a gente refletir. E Kardec destaca sempre que é do indivíduo para a sociedade, do eu para o todo. Então, a mudança que o Espiritismo vai fazer, ela é uma mudança paulatina. A gente quer que o mundo melhore, que as massas melhorem, mas o começo tem que ser de onde? Do nosso próprio coração. Então, o trabalhador do movimento espírita, ele precisa se conscientizar que a primeira pessoa que vai ter que dar o exemplo é ele. O primeiro a se sacrificar é ele. O primeiro a exercitar a paciência, a exercitar a humildade é ele. Não é esperar do outro, porque a gente está assumindo esse compromisso diante da sociedade de se melhorar, né? De trazer a paz a partir de agora. Então, a gente precisa ter espaços também dentro do centro espírita para que o trabalhador possa refletir diante da correria, né? São muitos trabalhos, é um corre-corre sem fim, que a gente não tem tempo de parar e perguntar: eu estou em paz no meu trabalho? Eu estou fazendo o meu trabalho com o coração tranquilo? Eu estou sereno no meu trabalho? Eu estou sereno na minha tarefa? Então, antes de levantar da cama, olhando para o relógio, pensando em todo o corre-corre que eu tenho que fazer, eu tenho que olhar para mim e falar assim: por que eu estou levantando hoje? Eu estou levantando porque eu tenho um objetivo maior de ter um dia feliz, ter um dia de paz, de levar paz, de crescer, de me iluminar? Ou eu estou apenas pensando em tarefas pontuais, em fazer coisas? Então, toda essa reflexão a gente pede muito ao trabalhador da comunicação, porque muitas vezes existe uma falsa ideia de que o trabalhador da comunicação ele não precisa estudar,
ele não precisa ter conhecimento doutrinário. E aí a gente vê assim, tantas mensagens sendo confundidas por um cartaz, confundidas por uma narração, confundidas por um vídeo que iria ilustrar alguma coisa e não foi, por uma foto que às vezes é infeliz no seu retratar. E aí a gente prossegue. Para fechar mais ou menos essa reflexão, a área de comunicação social espírita deve trabalhar atenta para o consolo do indivíduo e das propostas de crescimento espiritual que irão beneficiar a coletividade. Então, esse é o objetivo da área de comunicação social dentro da Casa Espírita, é o objetivo também da Casa Espírita e é o objetivo da doutrina espírita. A gente precisa estar imbuído desse sentimento. Então, o meu trabalho na comunicação, eu não sou apenas a pessoa que faz um cartaz. Eu não sou apenas a pessoa que modera um grupo de WhatsApp. Eu não sou apenas a pessoa que está ali fazendo uma transmissão no Zoom ou no StreamYard. Eu sou uma pessoa que está atenta para o consolo do próximo e para beneficiar, né, a coletividade. Valéria, você quer dar uma palavrinha? Pode me interromper, gente, à vontade, sem problema. Seu som, você está sem som, Valéria. Bom, é o seguinte, você falou uma coisa muito importante, que a gente sempre fala nas reuniões do 17º CEU, né? Todo trabalhador da Casa Espírita ele deve ser um conhecedor e um estudioso da doutrina espírita, né? E quando você destacou essa necessidade do trabalhador da área de comunicação que presta esse serviço da informação doutrinária, né? Sobre o ponto de vista da qualidade da informação, da formação correta, da formação fiel à doutrina, eu diria dessa forma, né? É muito importante. Qualquer área de trabalho da Casa Espírita, todos os trabalhadores necessitam estudar e conhecer a doutrina espírita, para que eles possam, como você bem disse em todas as telas que você trouxe aí, né, mostrando, que a gente aprenda, se torne uma pessoa melhor e contribua de uma maneira melhor para a sociedade, né? Senão a gente vai transmitir qualquer conhecimento de qualquer cultura religiosa, menos o conhecimento e a informação e a cultura que a doutrina espírita nos traz. O Mauro também levantou a mão. Pode falar, Mauro. Roberto, eu ia deixar para o final, mas como a Valerinha trouxe nesse viés do conhecimento doutrinário na área de comunicação, eu separei aqui a seguinte questão, vou colocar aqui, você fica à vontade se quiser responder isso mais para o final. Mas, assim como nós temos a orientação, principalmente no Livro dos Médiuns, né, com relação à análise e avaliação das comunicações espirituais, eu fiz a seguinte ligação, né, com os conteúdos que nós estamos propagando dentro das mídias sociais. Ou seja, esse mesmo conteúdo também deveria passar por esse mesmo crivo, por essa mesma avaliação, ou o conteúdo ele pode ser propalado nas redes sociais indiscriminadamente, porque isso se liga exatamente na questão do conhecimento doutrinário. Virou uma febre, né, a publicação de material na internet, e a gente sabe que muitas vezes esse material ele presta um desserviço à divulgação doutrinária. Então, eu queria que você deixasse isso aí no gancho e fique à vontade para comentar a hora que você achar melhor, mais oportuno. Obrigado. A gente vai aprofundar essa questão, Mauro, e foi muito bacana você trazer isso. E eu vou adiantar aqui uma questão, mas a gente vai sempre indo e voltando, né? Quando o trabalhador da comunicação ele tem um conhecimento doutrinário e ele vai, por exemplo, somente fazer uma foto para registrar como é que foi, por exemplo, a reunião pública, e ele sabe qual é a palestra, ele sabe qual é o tema da palestra, ele já vai perceber, por exemplo, que o expositor vai falar de um assunto que é um assunto mais tocante. E aquele é o melhor momento, talvez, para tirar uma foto, para olhar, né, para que a gente possa retratar a emoção no rosto das pessoas. A gente vai perceber que vai ter um momento que vai ser um momento que, de repente,
O expositor fez uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é aquela pergunta, às vezes, que a gente acha que sabe a resposta e fica assim, qual é a resposta? É ótimo momento você tirar uma foto do olhar de dúvida das pessoas, né? Mas se eu sou uma pessoa que não tenho nenhum conhecimento doutrinário, eu vou lá e bato um monte de foto e pronto, né? E registro, está aqui a foto da palestra, do assunto. Então, às vezes, detalhes muito pequenos, quanto maior o conhecimento doutrinário eu tenho, melhor fica isso. Mas, antigamente, a área de comunicação, os centros eram menores e o trabalho era também menor, né? Então, como é que funcionava? A diretoria da casa produzia um conteúdo, então ela dava para a pessoa que queria datilografar, queria escrever as cartas, queria transmitir, tinha tempo para analisar um cartaz, tinha tempo para tudo isso. Hoje, tudo em tempo real, imediato, né? A pessoa da comunicação ela tem que estar respondendo o comentário, tem que estar moderando, tem que estar ali enviando mensagem o tempo todo. Não dá mais tempo para o presidente da casa dizer, olha, isso é assim, daqui a um mês a gente vai se reunir de novo. Muitas coisas ele precisa fazer naquela hora. E ele vai precisar ser uma pessoa de bastante conhecimento doutrinário e responsabilidade para que ele tenha uma autonomia, o mínimo de autonomia. Não estou dizendo que ele vai ser independente, né? Ele sempre vai estar inserido dentro de um contexto, mas quanto mais experiência essa pessoa tiver, mais conhecimento doutrinário, mais adequado ele vai estar ali na tarefa. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão de moderações, e porque, assim, páginas espíritas existem aos montes aí. Que bom. Se elas são realmente espíritas, só quem tem bastante conteúdo doutrinário, quem tem um estudo, quem tem experiência, vai poder discernir o que é realmente uma página espírita, assim como a gente sabe dizer o que é um livro espírita, o que não é um livro espírita, o que é uma instituição espírita, o que não é uma instituição espírita, o que é uma página de internet espírita, o que é uma música espírita, então tudo isso. Esse filme é um filme espírita. É um filme que tem uma boa mensagem, mas não é espírita, ou é espiritualista. Então, tudo isso a gente vai ter que refletir. A gente vai prosseguir. Teve mais uma pessoa que levantou a mão, eu acho, né? Foi o Rodrigo do Carlos Chá. Só colaborando um pouco, é muito complicado, ainda mais pensando nessa questão do crivo, né? Numa palestra ao vivo. Você tem que, pelo menos, o crivo, acho que a gente pode fazer, não é o crivo, é o filtro, né? Convidar um palestrante que você tenha a ciência que está no caminho certo, tem uma base doutrinária, mas se ele, de repente, comete um erro ali na hora, não tem muito o que fazer, está ao vivo. Não dá para a gente vamos voltar aqui, rebobinar, que pode até consertar depois numa mensagem e tal, mas é mais difícil. Então, vamos lá. A Maria do Carmo também gostaria de fazer uma pergunta, e a gente vai abrir depois um espaçozinho maior para perguntas. Só um pouquinho, gente. Isso que foi dito agora, então, assim, também é importante a gente também destacar sempre, gente, o trabalhador espírita erra. Quem não erra, não é verdade? Então, olha, na dúvida, fez uma pergunta, eu não sei responder, eu vou me abster de responder agora, eu vou estudar, eu vou consultar, eu vou ler e vou trazer depois a resposta. É melhor do que responder de sopetão, né? Fiz algum comentário errado, sem nenhuma vergonha, na maior humildade. Gente, falei aquilo, estudei, revi, percebi que a minha resposta estava incompleta, que a minha resposta não estava correta. Isso não é mal nenhum. Fizemos um cartaz. Olha, o cartaz para o nosso encontro foi substituído. Mas o cartaz já foi distribuído em todo lugar. Se aquele cartaz não está correto doutrinariamente, a gente perceber depois, né? Eu digo até assim, se passar um erro de português, a gente até pode deixar passar, mas um erro doutrinário jamais. Então, às vezes, a gente já distribuiu o cartaz, todo mundo já recebeu, e agora? Agora a gente recolhe, a gente faz explicar, gente, o tema do nosso encontro, era o tema do nosso congresso, a gente estabeleceu um tema e a gente percebeu que esse tema está dando margem a uma interpretação errada. Nós vamos trocar e nós vamos substituir sem nenhum orgulho, sem nenhuma vaidade. A gente vai ter humildade e vai dizer sim, errei, sim, correspondi. Uma coisa, olha assim, um assunto puxa outra, né? Uma coisa muito importante, gente, eu gosto de falar sobre isso, é o cuidado com pinga-fogo. Pinga-fogo foi um programa de televisão
no qual o Chico Xavier participou, que era um programa que hoje a gente teria, talvez, o Roda Viva, que ele já é feito para colocar o entrevistador numa saia justa, para induzir ele ao erro, para induzir ele ao ridículo, para fazer a pessoa... E a audiência era enorme, porque a gente ia ver a pessoa passar vergonha, a pessoa ficar sem resposta. E aí a gente pega, porque o Chico Xavier participou, a gente traz o Pinga Fogo para a nossa casa espírita. E aí faz um Pinga Fogo ao vivo, cheio de pergunta polêmica, que o expositor fica perdido ali e responde, e depois todo mundo vai e olha assim, nossa, que decepção, aquele expositor ali. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo, teve uma vez que o Haroldo Dutra fez uma resposta que não foi nenhuma resposta errada doutrinariamente, foi muito bacana. Posteriormente, foi muito interessante, a gente viu assim, mais de 10 vídeos de pessoas que, criticando o Haroldo Dutra, pegaram vários livros, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e mostraram. Porque, realmente, quando você faz uma pergunta, você dá um tema e você dá um tempo para a pessoa estudar, um tempo para a pessoa consultar o livro, é claro que ela vai trazer uma resposta mais elaborada. Quando você traz um piga-fogo, uma resposta de supetão, é comum que a gente tenha mais uma resposta da opinião da pessoa do que uma resposta embasada doutrinariamente, porque o expositor ele teria que ter realmente aquela memória, aquela lembrança, né? aquela certeza de falar, olha, pergunta tal do Livro dos Espíritos, decorada. A maioria de nós não tem. Então, pinga-fogo, em geral, a gente acaba fazendo o expositor dar a sua opinião particular. E isso também, gente, não tenhamos vergonha de dizer, eu não sei, eu estou falando aqui a minha opinião, a minha vivência, e não a verdade da doutrina espírita. Que a gente tenha coragem também de separar, de dizer, olha, eu preciso estudar mais, eu tenho um pensamento pessoal, porque quem está observando vai entender, isso é o pensamento do indivíduo. A doutrina, ela transcende os indivíduos, ela transcende o movimento. Então, isso também é importante, a gente saber olhar o Facebook de um expositor, o Instagram de um expositor, e saber, olha, aquilo ali é a pessoa, ela pode ter a convicção política, ela pode ter os seus gostos culturais, a música que ela gosta. Pode até ser que a gente diga assim, está esquisito isso, mas é a pessoa, né? E a gente precisa aprender também a fazer essa separação. Então, o comunicador ele precisa saber diferenciar. Eu estou representando o centro, eu estou falando em nome do centro. Eu estou falando em meu nome. Então, assim, a gente vai ver... Olha, a nossa hora se extrapola, né? A gente vai ver a responsabilidade que é falar em nome de uma casa espírita. E quando a gente está falando em nome de uma casa espírita, até se eu estou moderando o grupo de WhatsApp, a minha foto que vai estar lá no WhatsApp agora é a imagem que representa a casa espírita. Entendeu? É o meu WhatsApp pessoal, eu boto a foto que eu quiser, eu posso botar minha foto na praia, eu posso botar minha foto sem camisa, eu posso botar a minha foto numa festa. Mas se a partir de agora eu vou usar aquela foto para falar as recomendações do Centro Espírita, essa foto tem que estar mais ou menos de acordo com como eu me apresentaria no Centro Espírita. Então, se eu vou depois fazer uma palestra, é ideal que você quer me procurar? Está aqui o WhatsApp, o Facebook da Casa Espírita. Porque o Facebook pessoal do expositor é para a vida pessoal do expositor, né? Então, assim, a gente precisa começar a diferenciar e a gente precisa começar a pedir para as pessoas fazerem isso. Olha, expositor, não confunda a sua vida pessoal com a doutrinária, porque, assim, você hoje está num cargo, amanhã você sai, a gente continua te seguindo. Então, tudo isso é importante. Olha, vai ter várias pessoas com a mão levantada, eu vou dar só uma rodadinha dos slides e a gente prossegue. Janaína, vamos aqui para os próximos slides. Ó. A gente vai dar uma passada mais rápida para a gente poder continuar. Então, comunicação a serviço do espiritismo e do movimento espírita. Próximo slide. Esse é um slide que a Federação Espírita traz, que é muito importante para que todo mundo deva conhecer, que ele é um
no esquema, digamos assim, das funções da comunicação espírita. Então, a gente entende que existem hoje, a partir dos estudos, 3 funções básicas da comunicação. Evangelizadora. Toda mensagem da comunicação espírita tem a responsabilidade de evangelizar. Ela não pode estar ferindo, indo contra a evangelização. Então, se eu vou usar um personagem para ilustrar a minha... Depois eu vou mandar esse material aqui para o WhatsApp de vocês, primeiro a Janaína já tem, ela pode disponibilizar. Então, se eu vou fazer uma aula de evangelização, eu vou usar aqui um videozinho de um capítulo da novela, mas a novela é toda contrária à doutrina espírita. Ou eu vou usar um personagem que é totalmente contrário à doutrina espírita para dar uma mensagem de evangelização. E aí ela não está evangelizando. A função é midiática, que quer dizer que a gente vai utilizar todas as mídias, a tecnologia, tudo que tiver a nosso acesso, né? Então, Kardec, ele se correspondia com todos os jornais, com a imprensa, com tudo isso. Então, tudo isso a gente vai usar. E ela é integradora. E a gente vai falar um pouquinho mais da integradora, porque no Centro Espírita isso também precisa ser reforçado. Vou pedir para a Janaína passar para o próximo slide, né? O que é integração ou estar integrado? E aí a gente tem uma definição do dicionário que é junção, união, reunião, incorporação. Deu aqui uma falha aqui de imagem, mas dá para vocês entenderem. Agregação, assimilação, associação. Então, uma das funções da comunicação é essa união, essa integração. E aí, no próximo slide, a gente se pergunta, né? O que é não estar integrado? Quando a gente vai passar a mensagem, a gente precisa conhecer o público-alvo. Se ele não está integrado, ele pode ser um público desconhecido. Como é que a gente fala com alguém que a gente desconhece? Mas ele pode não estar integrado porque ele está desunido, né? Eles podem ser pessoas... Deu aqui uma falha aqui no slide, mas não tem problema. Eles podem estar desunidos. Como é que a gente fala com pessoas que estão desunidas? Eu tenho que ter um cuidado melhor, né? Eles podem também estar distantes. E isso, gente, às vezes na própria casa espírita. Às vezes as pessoas são trabalhadores de uma casa espírita, né? E elas estão completamente distantes. Às vezes a evangelização não tem a menor ideia do que acontece no ESG, o ESG não tem a menor ideia do que acontece na educação mediúnica, a educação mediúnica não tem a menor ideia do que acontece. E a comunicação do Centro Espírita precisa trabalhar para integrar. A gente pode integrar através de um jornal, a gente pode integrar através de um mural, a gente pode integrar através de uma página do Facebook, um grupo de Instagram, mas a gente precisa integrar, né? Quanto mais o trabalho for integrado, melhor para todos. Então, por exemplo, se você vai assistir uma palestra e o seu filho está na evangelização, se o tema da palestra dialogar com o tema da evangelização, a família inteira vai retornar para casa para jantar, para conversar, e eles vão estar mais integrados socialmente, né? Se a gente tem, por exemplo, uma efeméride, centenário de alguém, se a gente tem, por exemplo, aniversário do Livro dos Médiuns, todos os setores vão fazer um trabalho como esse. Por que eles não fazem um trabalho integrado? Então, assim, né? Como é que a comunicação vai integrar? Aí é que a gente volta a dizer, o trabalhador da área de comunicação, ele precisa estar integrado com os demais trabalhos. E a área de comunicação precisa ser uma área multidisciplinar, né? Ela precisa ser uma área que está integrada com todas as áreas. Então, por exemplo, a pessoa da área de comunicação, ela precisa ter o contato de todos os serviços. Então, se ele vai fazer um jornalzinho, se ele vai fazer um mural, ele precisa saber, esse mês o que nós vamos colocar? E conversar com todos. Normalmente, o trabalhador da comunicação ele vira o chato do setor de cobranças, tá? Não me enganem. Lá vem aquela pessoa pedindo para fechar a página do jornal. Não terminei o negócio, não terminei de mandar, depois eu mando. Mas, gente, é muito importante que ele saiba, porque ele vai dizer assim, você está fazendo isso, a outra área também.
o outro trabalho também. Às vezes tem 2 eventos que coincidem na mesma casa, às vezes tem eventos que coincidem na mesma região, às vezes, então, assim, existem muitas trocas que são necessárias serem feitas dentro da casa, e essa informação precisa estar clara. Quem é que centraliza essas informações? Em geral, gente, isso aí ficava muito dentro do trabalho da secretária da Casa Espírita, que também é uma trabalhadora da comunicação, né? Mas então precisa ter alguém que centralize isso, que organize, que reúna e que passe para todos. Então, todos os trabalhadores da casa, eles precisam ter uma visão geral do que está acontecendo na casa. Divulgação, é importante a gente ter esses conceitos em mente. Divulgação, ato, processo ou efeito de tornar pública alguma coisa. Dar conhecimento, difusão, propagação. Então, isso é muito comum a gente divulgar, repassar mensagens, passar adiante. Mas o próximo slide a gente vai falar o seguinte, ó. A divulgação, ela vai ampliar o nosso conhecimento uns sobre os outros, né? Quando a gente olha o que o outro divulga, o que o outro transmite, a gente também está se conhecendo. E aí essa divulgação vai causar a integração. Próximo slide aí, Janaína, para a gente. Né? A aproximação permite a identificação. Mais um slide. Mas a comunicação, ela não é só tornar comum, ela é transmitir, receber ideias, mensagens. Então, o trabalho de comunicação, ele é sempre um trabalho de troca. Isso é muito importante, entendeu? Então, às vezes, o trabalho de troca nem sempre exige uma interatividade, mas troca significa o quê? Eu conheço minimamente para quem eu estou falando, para poder falar na linguagem que a pessoa consegue assimilar, no momento em que a pessoa consegue ouvir. Então, se eu não sei quem é o meu público, eu não vou conseguir realizar essa comunicação. E aí a gente vai saber que é uma palestra diferente para juventude, para um grupo de idosos, para um grupo de primeira vez, para um grupo que já está mais aprofundado. Só de conhecer o grupo, eu já posso estabelecer essa troca, né? Eu já posso fazer essa identificação. Então, se eu não sei para quem eu estou enviando a mensagem, qualquer coisa serve, eu estou divulgando. Mas se eu quero realmente fazer uma comunicação, eu preciso trocar, eu preciso receber, eu preciso conhecer o meu público. Então, se a gente vai fazer uma palestra, a gente precisa conhecer o público que frequenta a nossa casa espírita. Às vezes, gente, uma caixinha de sugestão lá no finalzinho do salão, na entrada, você coloca lá um papelzinho com 3 perguntas. Quais desses livros você já leu? Aí você bota lá, Evangelho, Livros Espíritos, a Gênese. Só dessa pergunta você já tem um conhecimento completamente diferente de como é o movimento espírita da sua casa, né? Você vai saber se ele já leu determinados livros ou não. Você pode fazer perguntas assim, olha, nós vamos fazer uma palestra daqui a 1 semana, 2 semanas, sobre o aborto. O que você pensa sobre o aborto? Aí a gente pode começar a preparar uma palestra imaginando que todo mundo que está frequentando a nossa casa espírita, por ser espírita, tem uma consciência sobre o aborto. E aí, quando você vai ver as respostas, você pode se surpreender. Como pensa o público da sua casa espírita? Então, a gente, às vezes, parte do princípio que conhece o público. Mas se a gente não fizer uma enquete, não fizer uma pesquisa, não perguntar, não tiver espaços interativos, nem mesmo a palestra pública vai conseguir ser uma ação de comunicação. Porque eu posso estar falando uma coisa e as pessoas estarem entendendo outras. Então, o conhecimento do público ele é essencial nessa troca. Próximo slide. A comunicação estabelece trocas, cria pontes, proporciona união, estimula o auxílio mútuo e a participação. Olha a importância da comunicação na casa. Olha a importância, a responsabilidade do trabalhador da comunicação, né? Será que nós estamos criando pontes ou nós estamos levantando mais muros? Será que a maneira como a gente fala cria ponte, estabelece diálogo? Isso significa, será que eu estou disposto a ouvir?
Será que eu estou preparado para ouvir? Será que eu estabeleço canais de comunicação? Como é que o público fala com a direção da casa? Como é que os trabalhadores falam com a direção da casa? Como é que os trabalhadores falam com o público? Quais são os canais de comunicação que existem? Como é que o centro fala com a comunidade? Como é que o centro fala com o bairro, com a região? Não é? Como é que o centro fala com as outras casas? Então, todas essas pontes a gente precisa pensar. Não é? Eu sou um trabalhador da casa espírita, mas será que as pessoas me conhecem? Às vezes, o trabalhador da casa espírita trabalha 20 anos naquela casa e nunca recebeu parabéns, um feliz aniversário. Às vezes, um frequentador frequenta aquela casa há 10 anos, ele parou de frequentar e ninguém tinha o contato dele para saber o que aconteceu com ele. Né? Com a pandemia, isso aí foi muito, muito, muito evidente. Né? Os centros fecharam, as pessoas começaram a fazer reuniões online, mas não tínhamos o contato dos frequentadores para avisar eles onde nós estávamos, para saber como eles estavam, para saber se o nosso trabalhador teve alguma desencarnação na família dele, se ele está bem, para saber se a pessoa que estava na educação mediúnica está tendo problemas agora, para saber se aquela família que estava na evangelização, que vai assistir agora pelo celular, se ela tem crédito no celular, se a gente, na bolsa de mantimentos que a gente dava, se a gente pode dar um cartão, um crédito para celular. Então, tudo isso a gente precisa estabelecer essa ponte, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber se o público da nossa casa é de maioria idoso ou não, a gente precisa saber quantos jovens a nossa casa tem, a gente precisa saber por que o nosso centro espírita, a grande maioria deles, a média de idade dos trabalhadores é de 60 a 70 anos de idade. Por que não temos jovens de 50 anos trabalhando na casa espírita, jovens de 40 anos trabalhando na casa espírita, jovens de 30 anos trabalhando na casa espírita? Às vezes a gente até entende por que não tem jovens de 20, de 16. Mas por que a gente não tem jovens de 30, não tem jovens de 40 anos trabalhando? A gente precisa se comunicar, a gente precisa saber, né? Porque a grande maioria dos frequentadores da casa espírita são mulheres. Onde estão os homens? O que a gente tem feito que não tem atraído? Então, tudo isso são perguntas que a gente precisa se fazer. Próximo aqui slide aí, Janaína. E aí, gente, vem o desafio que é do CERJ, que é um desafio de todos nós, que é criar essa área de comunicação social espírita nas casas espíritas. Por onde começar? Né? A gente já tem tarefas, a gente já tem trabalhos, mas a gente precisa instrumentalizar essa área. Né? Vamos passar aqui o próximo slide. Então, a gente tem começar definindo um representante. Quem é a pessoa? Todo mundo aí trabalha na comunicação. Muitas vezes, gente, é comum que um trabalhador trabalhe em várias frentes de trabalho, porque o evangelizador ele é médium da reunião, ele dá palestra, ele ajuda a limpar o centro antes e depois da reunião. Com essa coisa de pandemia abrindo os centros, ele vai estar higienizando o banheiro. Então, isso faz parte. Mas a gente precisa saber quem é a pessoa que é a pessoa responsável, em última instância, pela comunicação. E o segundo slide, eu vou trazer aqui uma série... E essa pessoa vai criar uma estrutura que vai pensar em duas frentes. É o mínimo, tá? Comunicação com os trabalhadores, a comunicação interna da casa e a comunicação com os frequentadores. São duas frentes de trabalho aí que a gente vai ter. Elas podem se desdobrar em muitos trabalhos, mas a gente precisa pensar nisso. Né? Existe um trabalho de comunicação entre os trabalhadores? Ele pode se dar através de um grupo de WhatsApp, ele pode dar uma página de Facebook fechada, ele pode ser o que seja. E uma comunicação com os frequentadores. Eu também posso ter um grupo de WhatsApp, eu também preciso. Mas elas são comunicações diferentes, que têm abordagens diferentes, que têm linguagens diferentes. Um próximo aqui slide. E a gente pode ter, olha só, várias maneiras, várias ferramentas de comunicação. Não é? A gente pode começar um trabalho de comunicação a partir de um mural, a partir de um e-mail, a partir de uma página de Facebook, de Instagram, de um jornal informativo, de uma palestra, do boletim da casa, o boletim informativo, do grupo do WhatsApp, mas a gente precisa entender que todas essas tarefas precisam convergir.
Às vezes, tudo isso existe numa casa espírita e são feitos por pessoas diferentes que não têm nenhuma integração. Tá? O mural é um grupo que faz, a página na internet é outro grupo, a parte de palestras é um grupo completamente separado, o jornalzinho da casa é feito por uma outra pessoa. Então, às vezes, os trabalhos estão todos partidos aí na casa e a gente precisa encontrar essa convergência, precisa encontrar essa integração, precisa encontrar esse trabalho. Né? Muitas vezes a gente diz assim, dá isso na mão de um jovem. Mas o jovem precisa ser supervisionado, ele precisa ter um grupo de apoio, ele precisa ter quem o auxilie. Eu acho que o próximo é o último slide, vamos ver aqui. O Gleison vai poder falar mais sobre isso, porque, assim, por exemplo, comunicação com os trabalhadores, gente, é o grupo de WhatsApp. Hoje, isso é essencial. Não dá para existir uma casa que tenha um trabalho sem existir um grupo de WhatsApp de trabalhadores para falar de trabalho. É claro que cada grupo vai ter um perfil, tem grupos que são mais amorosos, então eles dão parabéns, dão bom dia, e cada grupo vai se organizar. Mas a gente precisa estar aqui. O trabalhador que diz assim, eu não gosto de grupo de WhatsApp, como ele vai ficar informado sobre os trabalhos da casa? Como ele vai ficar informado sobre o que pensam os outros trabalhadores? Como faz? Então, a gente precisa aprender a conviver em grupo, em sociedade, inclusive em grupos de WhatsApp. Não é possível que a gente não consiga conviver num grupo de WhatsApp. Né? Ainda que a gente crie um grupo silencioso, que vai ser aberto em momentos pontuais, a gente precisa pensar nisso. O outro slide... isso aqui também é importantíssimo. Comunicação com os trabalhadores. Não podemos comunicar tudo para todos. Isso é uma reflexão individual. Recebi uma mensagem aqui muito legal. Não é nem uma mensagem... Né? A gente fala assim, preocupação com as mensagens apócrifas. Às vezes é uma mensagem do Evangelho, mas se todo dia eu encho o grupo ali de mensagem do Evangelho, eu não consigo mais falar daquele determinado assunto. Né? Então, eu preciso pensar o que eu estou comunicando, para quem eu estou comunicando, qual é o momento adequado, qual é a hora de falar. Então, na dúvida, silencia. Na dúvida, fica em silêncio, fica observando. Não envie uma mensagem antes de ler o que está acontecendo. Olha, evita sair repassando mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. O ideal num grupo é que você abra o grupo e mande uma mensagem, digite a mensagem, abra o anexo, procure. Quando a gente manda mensagem para vários grupos ao mesmo tempo, a gente tende a interromper conversas, a gente tende a interromper raciocínios, a gente tende a mandar mensagens que estão excessivas. Né? Claro, gente, tudo com muito bom senso, como a gente disse, né? Pacificação, apacenta as ovelhas, vai acontecer, paciência uns com os outros, somos espíritas, conversa amigavelmente. Muita gente erra, olha... É comum que a gente, às vezes, mande mensagens equivocadas, né? Às vezes vão ter mensagens até que são constrangedoras. Muita paciência com aquele trabalhador que mandou mensagem, às vezes foi constrangedora, né? Ele vai se pedir desculpas. Olha, nosso amigo já se desculpou, já entendemos e vamos seguir adiante. Não vamos... Então, tudo isso, assim, quem está na direção do trabalho precisa estar atento, né? Se é administrador de um grupo de WhatsApp, é uma responsabilidade absurda e tremenda. É responsabilidade maior, até criminal, dependendo da situação, do administrador, o conteúdo das mensagens. Então, assim, o administrador ele tem responsabilidade, sim. Né? Chama no particular determinada pessoa, às vezes é melhor do que expor em público, né? Mas precisa observar todas as mensagens, olhar. Né? Próximo slide, para a gente já ir caminhando para o final. Estrutura mínima para se comunicar com o público da casa espírita, conhecer o seu público, conhecer o público e fidelizar o público. Com a pandemia, as pessoas estão preocupadas muito em ter um YouTube lotado. Então, a minha casa tinha 30 frequentadores. Se eu tinha 30 frequentadores na reunião pública, eu não tenho necessidade hoje de ter 1000 frequentadores, 1000 likes no YouTube. Às vezes eu tenho 1000 likes no YouTube e eu não sei de quem são esses likes. Eu não sei se aqueles 30 frequentadores continuam frequentando ali o YouTube da minha casa ou se eles partiram. Então, nessa pandemia, muitas casas espíritas viram seus frequentadores estarem aí dispersos. Quando a gente reabrir a casa, a gente vai ter um trabalho danado
para reaproximar aqueles grupos. Então, por exemplo, encontro no Zoom é muito mais adequado para reunião de casa espírita, para que a gente possa continuar se olhando nos olhos, para as janelinhas estarem abertas, do que só StreamYard. Então, tudo isso são cuidados que a gente precisa ter. Então, antes da gente querer muito aumentar o público, primeiro é fidelizar o público que a gente já tem, acolher essas ovelhas que já são nossos filhos, né? Próximo slide. Conhecer e fidelizar o público, e aí ampliar o público. Então, assim, a gente vai ampliar o público depois que o nosso público já estiver cativado e fiel. Dá para fazer as duas coisas juntas? Dá, mas a gente precisa ter um jogo de cintura maior. Mais último slide aqui. E essa final aqui é uma frase, Gleison, vai ser todos seus aí. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aí é uma frase de Jesus. Por o trabalhador da comunicação, essa frase é muito importante. Por quê? Onde está o nosso tesouro? O que é importante para a gente? O que é mais importante para a gente? Como é que a gente identifica aquilo que é importante para a gente? Vai lá nas suas redes sociais. Presta atenção, o que você tem curtido? O que você tem seguido? O que você tem deixado comentário? O que você tem dado like? É ali que está o teu coração. Será que as nossas mensagens têm sido mais de consolo? Será que a gente é espírita e não divulga nenhuma mensagem de doutrina espírita no nosso status do WhatsApp, status do Instagram, nossa página de Facebook? Então é para a gente pensar, né? Para a gente pensar, porque todo espírita ele é um comunicador, né? Então que a gente aproveite todas as nossas oportunidades para se autodoutrinar, né? Então, a gente sabe que o algoritmo das redes sociais, ela sempre vai dar mais do mesmo. Então, se eu acesso muito, por exemplo, futebol, eu vou receber muitas páginas de futebol. Se eu gosto muito de viagens, eu vou receber propaganda de turismo. Então, se eu quero me evangelizar, eu vou lá e faço esse trabalho de todo dia, abrir várias páginas espíritas e curtir. Porque aí o Instagram, o YouTube, o Facebook vão entender que eu gosto do espiritismo, que eu estou precisando do espiritismo e vão me mandar páginas sobre aquele conteúdo. Vai lá e digita assim, ó, paciência, né? Tolerância, otimismo. Aí digita do lado espiritismo, digita Kardec, digita Leon Denis, que vão vir mensagens e você vai se surpreender como é ao longo do dia, da semana, vão entrar mais conteúdos espíritas para você. E isso vai ajudar o quê? O seu coração está preenchido do seu tesouro, que é a doutrina espírita. Então, que a gente reflita se o nosso tesouro, né, o nosso tesouro é a doutrina espírita que está preenchendo o nosso coração, ou se a gente está divulgando tudo, comunicando tudo, e a doutrina espírita fica por último, né? Então, que a gente faça essa análise, mas sem cobrar do outro e simplesmente primeiro analisando a gente. Olha só, a gente teve várias perguntas aí. Eu não sei como é que a gente pode fazer, se a gente já abre, se o Gleison já quer dar a sua palavra e depois a gente fala. Acho que aí é a critério de vocês. Eu acho melhor entrar nas perguntas, porque se passar por Gleison, de repente vai interromper, né, o pensamento aí do pessoal. Depois a gente chega no Gleison, tá, Gleison? Valéria, você que está aí organizando aí a ordem das perguntas, por favor. Mas, assim, quando ele falou da questão da mensagem, que eu achei interessante, e que a gente também tem que refletir, né? E aí a gente depois pode ver os comentários das meninas, que tem a ver com aquela questão do expositor, é porque às vezes a gente pensa que toda a mensagem mediúnica é uma mensagem espírita, e nem toda mensagem mediúnica ela tem um conteúdo condizente com a doutrina espírita. E a gente vê que é um médium que faz uma psicografia, às vezes assina até um nome, né, renomado, e a gente sai multiplicando aquilo ali pelas redes sociais, pela internet, que tem a ver também com o comentário do nosso amigo Mauro Medeiros, né? Também é pertinente Verdade. Ao que o Mauro Medeiros trouxe. E podem ser comunicações apócrifas, como a gente vê lá no Livro dos Médiuns, como ele bem comentou também, e um espírito que se passa por outro, uma mensagem que não tem nada a ver com conhecimento doutrinário. Então, assim, na medida em que a gente começa a estudar e conhecer a doutrina espírita, e isso leva tempo,
para a gente compreender esse conhecimento, compreender esse conteúdo e saber fazer. Eu digo por mim mesma, quando eu comecei, eu achava que tudo que era mensagem psicografada era uma beleza. Na medida que eu fui aprofundando esse conhecimento doutrinário, lendo, relendo, entendendo o espírito da coisa, eu fui separando o joio do trigo. Quando a gente lê lá o joio e o trigo, a gente não tem, às vezes, a dimensão do que é o joio e o trigo. Mas é você saber o que o espírito traz numa comunicação mediúnica que está em acordo com o pensamento da doutrina espírita, o que não está e o que é uma opinião pessoal dele. Porque qualquer um que desencarna é um espírito desencarnado, e qualquer espírito desencarnado pode se utilizar da mensagem de um médium e fazer uma psicografia. Tem a Maria do Carmo, tem o comentário da Cristina Carvalho e da Maria de Fátima. O delas é comentário, assim. Maria do Carmo é pergunta. O do Mauro vamos deixar o do Mauro para o final, porque a Valéria já falou um pouquinho, a gente volta nele um pouco e vamos para os outros comentários, então. Então, seria a Maria do Carmo pela ordem da vez. Cadê ela? Gente, boa tarde. Estão ouvindo? Sim, pode falar. Sim. Ai, muito obrigada, Roberto. Gostei muito da sua fala. A minha pergunta é o seguinte: eu sou do Centro Espírita Francisco de Paula, em Vigário Geral. A gente tem uma questão muito pequena nessa área de comunicação. É um centro pequeno, está numa área muito pobre, e você falou uma coisa interessante sobre o público. E a gente já tem algum tempo e que leva setores, áreas de social para falar. E a gente percebeu o quanto essas pessoas precisavam, como o CVV, como o AA. Todo ano está dentro da nossa programação uma pessoa dessa área para falar. Isso só foi uma questão quando você falou de conhecer o público. Mas a minha pergunta está no seguinte, sobre a questão da lei de proteção de dados. Quando você falou da questão de fotografar uma pessoa que, de repente, ficou intrigada, como que vocês estão trabalhando isso? Essa é a minha dúvida. Olha só, a lei de proteção de dados ela foi ampliada, a gente tem uma nova lei, e ela é bastante rigorosa, a gente vai ter que ter muito mais cuidado, não só com fotografia, mas significa assim, toda informação do público precisa ser responsabilizada, inclusive ter uma pessoa que tem um CPF ou CNPJ responsável por aquela informação. Então, no computador de quem está guardado, tudo isso. Mas, assim, vamos ser mais objetivos, assim. A gente sempre vai pedir autorização para fazer foto, para postar foto, para qualquer coisa assim. Em geral, se a gente vai fazer fotos, por exemplo, de uma palestra, a gente vai dizer o seguinte, por exemplo, aqui assim, ó, sempre falar, gente, essa palestra está sendo gravada e ela vai ser transmitida. Quem não se sentir à vontade pode fechar sua câmera ou pode se retirar, né? A gente tem uma lei que é o seguinte, quando você está num espaço que é público, e o centro espírita ele pode ser considerado assim, e você faz uma foto de registro, você pode tirar fotos amplas, tá? E aí a pessoa, você não vai tirar escondido. Então, você está tirando uma foto do público, você pode postar no Facebook, você pode postar no Instagram, você pode postar aquela foto ampla. Mas como dados de instituição religiosa são dados sensíveis, né? A gente vai procurar evitar focar no rosto de uma pessoa, de duas pessoas, evitar foto de criança, entendeu? E nunca, jamais, foto publicitária, foto que envolva dinheiro. Eu quero fazer entra de sócio e postar uma foto com rosto de pessoas. Se eu estou pedindo dinheiro, eu já estou infringindo a lei. Então, eu não posso fazer fotos de pessoas para pedir dinheiro. Eu posso fazer fotos de pessoas para divulgação e de registro. Se eu coloco essa foto na internet, eu estou sujeito a pessoa que saiu nessa foto pedir para ser retirada, para tirar essa foto do ar. Eu tenho que tirar essa foto do ar, entendeu?
Se a pessoa pediu e eu não tirei essa foto no ar, aí eu posso ser sujeito a processo. Agora, eu simplesmente fiz uma foto de registro, coloquei, eu não vou ser processado imediatamente. Primeira coisa que vai acontecer é que a pessoa vai pedir para essa foto ser retirada do ar. Então, a gente tem esse cuidado. Avisar que está fazendo foto, avisar que está colhendo informação, avisar. Agora, toda informação, gente, ficha de atendimento fraterno, muito cuidado. Não é para adotar qual é a doença que a pessoa tem. Problema de alcoolismo da pessoa, nada disso, fez um aborto, isso circula, isso está registrado, então isso são dados muito mais preocupantes, às vezes, do que os dados que estão na comunicação, que a gente se preocupa tanto, né? Então, assim, se a gente tiver de comum acordo, a gente vai. Se a gente puder, para tudo, trazer uma autorização por escrito, excelente, que é o ideal, né? Vai participar de uma palestra, o palestrante assina ali a autorização de imagem, explica ali no que vai ser utilizado aquela foto, faz essa informação. Agora, também não precisa, assim, existem pessoas também que são desesperadas, que acabou, não quer mais Facebook da casa, não quer mais nada. Não, tudo com bom senso, tudo você conversado. Em geral, a primeira questão, se alguém se sentiu ofendido, ela tem que pedir para ser retirado, se ficar provado que não houve má-fé. Agora, se você já usou logo de má-fé, aí a pessoa já pode entrar na justiça, todas essas questões. Eu acho que deu mais ou menos uma... Beleza, excelente. Obrigada, valeu. Próximo, Valéria. Próximo é a Cristina Carvalho, com relação àquela questão do palestrante ao vivo, que a pessoa, às vezes, comete um erro doutrinário e tal. Aí ela colocou aqui, peraí, deixa eu achar o comentário. Foram 2 até, né? Ela botou assim, Cristina Carvalho. Mas, se houver conhecimento, pode pedir a palavra e tentar amenizar o equívoco, né? Amenizar, você consertar um pouco a situação. E a gente já passou por uma situação dessa que a gente pediu a palavra e deu uma consertadinha. Olha, não é à toa que existe dirigente da reunião pública. É tão fácil ser dirigente da reunião pública, né? Eu fico ali só lendo uma página, passo a mensagem. Infelizmente, gente, o dirigente da reunião pública, às vezes, precisa consertar o que foi dito. É responsabilidade. Exatamente. É constrangedor, é difícil, é delicado, mas a gente precisa tentar trazer ali, nosso amigo trouxe uma visão, aqueles que se interessarem mais, nós sabemos que também existe, no livro tal uma outra visão, no livro tal um outro posicionamento, no livro tal, e a gente vai. Evita falar uma coisa que eu já vi muito, consertar durante a prece. Que o nosso irmão seja iluminado, que ele não vá... Olha, jamais a gente manda recado durante a prece. Por favor, isso também é muito comum, né? Então, isso não. A gente vai com bom senso para falar, olha, talvez você não esteja... a gente perguntou aqui, você não teve tempo de mencionar, mas também tem um livro tal que fala isso aqui, isso aqui, isso aqui, o livro acolá, e a gente vai falar. Se a pessoa falar alguma coisa muito absurda, a gente vai ter que, infelizmente... Porque, olha só, eu já assisti uma palestra que foi o seguinte... A pessoa que fundou o centro, no Rio de Janeiro, viajou, foi morar em outro estado, e já tinha 20 anos que ela estava afastada, e ela aceitou, pagaram a passagem, e ela veio fazer a palestra. Só que ela mudou de religião. Ela não era mais espírita e não falou para as pessoas. E ela chegou ali e começou a falar mal do espiritismo, porque agora ela era evangélica. Num determinado momento, a pessoa pensou assim, no meio da palestra, assim, muito obrigado, a gente agradece a presença da nossa irmã, e a gente hoje vai ter que modificar um pouco o nosso horário e encerrar a palestra. Porque eu não posso deixar o microfone para uma pessoa que vai ficar ali falando mal do espiritismo e a gente vai ficar ouvindo. Isso não existe. Então, a gente vai ter que ter um bom senso de falar isso. Às vezes, o expositor está com algum problema. Às vezes, com um problema psiquiátrico. Você percebe que a pessoa não está no normal dela. Às vezes, algumas pessoas entram em surto e, durante a palestra, começam a falar coisas assim, desconexas ou coisas absurdas, entendeu? Às vezes, no momento em que a pessoa está numa tragédia familiar, eu vi aqui uma pergunta que eu já vou emendar, né? Quando o expositor conta histórias da sua vida pessoal.
né? Momento de separação do casal. O expositor começa a fazer uma terapia ali, de grupo ali, fala, eu estou me separando, e a doutrina fala isso, e a doutrina fala aquilo, e aí a gente precisa dar uma puxada ali. Isso precisa acontecer. E aí a gente volta, né? Quem é o nosso modelo e guia? Jesus. Né? Qual é o exemplo que a gente tem, né? O Livro dos Espíritos nos fala, né? O nosso exemplo é Jesus. Então, o nosso exemplo é Jesus. A gente pode contar uma experiência nossa como expositor, experiência a nível de experiência, não a nível de exemplo, não de ensinamento de como eu procedi. Isso, gente, não é legal, entendeu? Então, assim, a gente pode contar, fui surpreendido com uma pergunta, passei por uma situação dessa. Jamais expor a família, jamais expor os filhos, a esposa, o marido. Isso também é passível de danos morais, de uma série de questões aí legais que a gente deve evitar. Então, assim, o público adora, né? Aquele expositor que conta a sua vida toda, né? Ele falou da vida dele, todo mundo na época só vai contar, né? A gente, às vezes, está num grupo de EGE, num grupo, aquela pessoa fala assim, gente, eu vou contar um problema que eu estou passando, aí você que é o coordenador fala assim, meu amigo, não precisa entrar em detalhes da sua vida, para não expor seus familiares. Então, a gente que é coordenador precisa, às vezes, aí você vai receber reclamação. Poxa, naquele momento que a pessoa estava abrindo seu coração, o coordenador cortou. Porque as pessoas querem ouvir a fofoca, né? As pessoas querem saber da vida do outro, não querem saber. Porque, às vezes, no momento em que você está com um drama, você conta uma coisa, depois você se arrepende, depois você se envergonha. Até mesmo no atendimento fraterno, a gente pede para a pessoa, não precisa entrar em detalhes da sua vida pessoal, da sua vida íntima. A gente sempre vai auxiliar nisso. E o expositor, o evangelizador, né? O evangelizador sabe que o exemplo é Jesus. Ele não vai dizer... Todos nós somos exemplo, todos nós somos vitrine, nós estamos sendo observados e nós vamos fazer de tudo para dar o melhor possível. Mas a gente sempre tem que trazer que nós estamos falando em nome da doutrina, divulgando a doutrina, não em nosso nome. Vamos lá, outras perguntas aí, vamos ver. A outra foi uma colocação aqui da Maria de Fátima. Ela colocou assim, que precisamos ter a humildade suficiente de reconhecer para dizer que nos equivocamos, no caso, né? E nos corrigirmos, a pessoa mesma se corrigir. Fora isso, eu não vi mais outros aqui embaixo, não. Tem aqui embaixo, Jana, da Ellen, da Ellen. A Ellen Jefferson, assim, né? Pode ler, memes pode ler. espíritas. Lê aí que eu tenho que ligar aqui. Sobre memes espíritas, né? Vejo bastante nas redes, vale a pena? Às vezes a ironia pode não ser bem entendida por quem não é espírita. Então, eu vou começar a responder, já passando depois para o Gleison, essa palavra, que o Gleison vai falar aí sobre isso, né? O que é um meme, né? Meme, em geral, é aquela imagem, é uma comunicação muito mais por imagem, uma palavra, uma imagem engraçada, né? Então, a gente vai ter memes muito bons e memes muito infelizes, né? Então, assim, tudo vai exigir da gente um bom senso muito, muito grande, né? Brincar com a imagem de Kardec, ou dizer assim, Kardec está vendo, como se Kardec fosse um censor, como se Kardec fosse ali o nosso carrasco, né? Jesus está vendo, Jesus está com aquela cara assim, né? E aí a gente, em vez de estar colocando estímulo, está colocando culpa, está colocando, né? Então eu já vi, por exemplo, frase, né? Traduzindo frase de Leopoldo Machado, né? Alegria cristã. Tá tudo liberado. Aí você fala, tudo liberado é alegria cristã? Tudo liberado? Leopoldo Machado diria isso? Então, a gente pode usar os memes até para discutir numa evangelização e trazer essa capacidade de reflexão. Mas, olha, muito, muito cuidado com o que está acontecendo. É lamentável que, por exemplo, a gente tenha grupos de WhatsApp que proibiram memes do grupo porque os trabalhadores não estavam sabendo usar. Né? Agora pega esse figurinho e coloca um balãozinho na boca de Kardec, na boca de Jesus, para falar tudo.
Jesus não falaria aquilo, né? Então, assim, os memes podem ser muito bons, porque ele tem uma comunicação muito rápida, mas ele também vai exigir todo o rigor doutrinário, todo o conteúdo doutrinário, todo o cuidado, né, que a gente precisa ter. Gleison, você quer continuar aí essa resposta? Vamos lá? Posso ir, Jana? Pode. Vai, então vamos lá. Só avisar o pessoal que depois da fala do Gleice, nós vamos divulgar, falar sobre as eleições rapidinho e o novo logo do 17º C, tá? É rapidinho, é rapidinho. Essa comunicação ela tem que tomar muito cuidado, né? Eu fiz um escopo aqui para ser objetivo, que eu falo muito, né? Um escopo rápido aqui de orientação, né? Eu queria chamar a atenção para as redes sociais. A minha fala veio mais nessa linha de verticalizarmos sobre as redes sociais. E aí eu queria apresentar o seguinte: segundo o relatório da Digital Win 2020, né, da UR Social, as pessoas chegam a ficar quase 7 horas por dia nas redes sociais, né? 7 horas. E só no Brasil, são 140 milhões de usuários ativos. Porque tem aquelas pessoas que não estão ativas nas redes sociais, mas têm as redes sociais. Mas só no Brasil são 140 milhões de usuários ativos nas redes sociais, numa média de 7 horas por dia, né? Então, assim, as redes sociais possuem um potencial enorme, né, para encantar as pessoas, né, com a doutrina espírita, ser um espaço para a gente se conectar a essas pessoas e encantar essas pessoas com a doutrina espírita. Então, assim, é um campo fértil. Tem um filósofo que diz que a internet é um novo continente. Mas nesse novo continente nós temos que saber como pisar, porque nós estamos falando à luz da doutrina espírita, né? À luz da doutrina espírita. Então, eu linkei aqui, eu vou botar daqui a pouco no chat, eu linkei aqui um plano estratégico, né, para que as instituições espíritas nas redes sociais, né, um plano estratégico simples, mas muito simplório, muito, né, neófito aí, né, mas eu acho que vale a pena. Primeira coisa, quando a gente fala de redes sociais, ela tem um caminho, que o caminho é a internet. Então, a instituição espírita, ela tem que proporcionar, né, a internet para que essa área de comunicação ela consiga usufruir das redes sociais, mas ela tem que ter esse suporte da internet. Então, eu acho fundamental que as casas espíritas pensem sobre esse suporte. Porque a gente, às vezes, fala na casa espírita sobre as redes sociais, mas não temos suporte, né? E aí o trabalhador, que já é o voluntário espírita na casa espírita, já é aquele que contribui, né, mensalmente com sua valorização lá monetária, contribuindo para a casa, é aquele que já faz parte das campanhas da casa e ainda tem que gastar a sua internet para a comunicação nas redes sociais da casa espírita. Então, assim, eu peço, né, que a gente reflita sobre isso. Esse suporte, né, da internet na casa espírita. Temos que conversar, pensar e ver como a gente pode estruturar. Outro, no planejamento estratégico, além da internet, eu tenho aqui para indicar um programa chamado Canva. É um programa muito bom para trabalharmos as imagens. É um programa que é de graça, né? Tem até o upgrade dele pago, mas o de graça já ajuda muito, né? E tem outros programas de editor de vídeo. Então, o Canva ele é uma ferramenta muito boa para edição de imagens, né, e conteúdo ali organizado para as redes sociais. E também tem os editores de vídeo, que tem vários. Aí eu não coloquei nenhum linkado aqui, mas tem vários para a gente colocar como ferramenta aqui para indicar. Outra coisa, qual é o conteúdo que eu vou usar nas redes sociais? O conteúdo que eu vou usar nas redes sociais é o conteúdo da doutrina espírita. Então, ó, você tem que ter o suporte da internet, tem que ter o Canva para ajudar a montar essa imagem, montar esse programa. O Canva agora também está editando vídeo, né? Tem outros programas de editor, e o conteúdo é a doutrina, codificada por Allan Kardec.
Então, você vem. E aí você parte para dentro das redes sociais. E aí eu queria colocar aqui no meu planejamento estratégico para vocês que a primeira rede social que todo mundo está usando, que o Beto até colocou aí, é o WhatsApp. Né? O WhatsApp é essa rede social que você fala com as pessoas. Né? Você fala com os trabalhadores, você fala com os colaboradores, você fala para fora da instituição espírita. Então, o WhatsApp é essa malha, né? Ele dá mais essa maleabilidade da comunicação. Depois do WhatsApp, eu queria chamar a atenção para o Instagram, que é a rede social que mais cresce hoje no mundo, o Instagram. O Instagram, ele é uma rede social ponte, né? Eu penso muito no Instagram como uma rede social ponte. A gente conversa até isso nas casas espíritas. Ele impulsiona a divulgação, né? Vamos supor, tem um evento na casa, o Instagram ajuda muito, porque como ele mais cresce, tem um número muito grande de usuários e você consegue ser essa ponte de jogar informação para que na casa tenha os trabalhadores, os frequentadores, os colaboradores, mas também pessoas que estão afins, né, da doutrina espírita e da instituição. Então, você joga para dentro. O Instagram tem essa possibilidade de vídeo e de imagens. Então, o Instagram é o que mais cresce, porque você consegue jogar pequenos vídeos, você consegue jogar imagens construídas por você à luz da doutrina espírita e alicerçando a casa. Outro também que é muito importante é o Facebook, porque o Facebook é uma rede social que você consegue criar uma página da instituição, que é uma página que às vezes tem em casa, que não tem, né, como pagar a manutenção de um site, ele mantém uma página no Facebook. E o Facebook, além da página, você consegue criar ali um grupo de comunicação, né? Você consegue criar ali um grupo interagindo. Então, o Facebook, além de ser uma página de divulgação, você consegue criar uma sinergia de pessoas dialogando. Você consegue fazer uma live pelo Facebook. Isso é no Instagram também, né? E você consegue ter uma estrutura de diálogo. Você consegue criar uma comunidade, né? E aí você vai atendendo, né? E atendendo as demandas que vêm. Porque, às vezes, uma demanda ela não está lá no atendimento fraterno, porque a pessoa, às vezes, não quer, não tem ali um certo, né, receio do atendimento fraterno, mas numa comunidade do Facebook, ela coloca. Tá? Outro grupo também, que é outra rede social também que é muito legal para nós da doutrina espírita, é o Twitter. Eu estava até conversando isso com a Janaína. O Twitter, ele tem nessa pesquisa que eu estava vendo, o Twitter ele tem um grupo de pessoas mais intelectualizadas. Né? Você tem grupo de políticos, você tem grupo de professores universitários, você tem grupo de pessoas com grau de escolaridade mais elevado. E são pessoas que buscam o Twitter como uma rede social para interagir com pequenas reflexões, pequenos textos. Então, é ali também um lugar bacana para a gente colocar ali, né, coisas da doutrina espírita, pequenos trechos, trazer, né, a ideia das obras fundamentais, trazer trecho das revistas espíritas para divulgar. Então, o Twitter é fantástico para isso. E tem uma rede social que o jovem usa muito, que eu acho que vale a pena a gente entrar, que é o TikTok. Porque o TikTok começou como uma rede social das dancinhas, né? Você vai dançando, interagindo, mas hoje o TikTok está em transição. Então, o TikTok hoje está recebendo uma atuação muito grande de conteúdo. Então, acho que vale a pena a gente entrar com o TikTok, né, para interagir com esses jovens. Então, a mocidade poderia trabalhar junto com a área de comunicação através de uma rede social que é o TikTok, que você pode fazer, além de vídeos, né, com todo o escopo aí que o Beto colocou, da questão de imagens e de divulgação, mas também trazendo conteúdo para dentro do TikTok de uma forma criativa, de uma forma engraçada, de uma forma doutrinada, né? E aí a gente também pode proporcionar com essas redes a ida dessas pessoas para dois grandes lugares da comunicação via internet, que é o YouTube e é o site das instituições. Você pode usar, né, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o Twitter, e fazer como ponte
para o canal do YouTube e para o site da instituição. Que ali você consegue dar o quê? Um conteúdo mais robusto. No YouTube, no canal do YouTube, com estudos, que nem o Centro Espírita Amigos no Caminho tem um canal do YouTube muito bom. O 17º tem um conteúdo do YouTube muito bom. Então, você conduz, né, esses 140 milhões de usuários para dentro do seu canal mais robusto, que é o YouTube, e o site da instituição, onde você trabalha toda a filosofia, onde você trabalha a fundação, né? Então, você joga lá para dentro. E aí, gente, para finalizar, que meu horário já se deu, já bateu meus 10 minutos, eu deixei até hoje lá no grupo do 17º uma sugestão. Falar, pô, Gleice, como é que eu levo isso? Como é que eu divulgo isso tudo? Como é que eu vou divulgar para as pessoas o WhatsApp? Como é que eu vou divulgar para as pessoas o Instagram? Como é que eu vou divulgar o Facebook, o Twitter, o TikTok, o canal do YouTube, o site? É muita coisa. Eu vou perturbar as pessoas. Então, eu estou sugerindo aqui, né, como integração, né? A palavra integração é muito forte na comunicação. Como integração de todas essas redes sociais, eu gostaria que vocês, né, ficassem aqui como sugestão. Eu sugeri lá até lá no WhatsApp do 17º, hoje o cartão de visita das redes sociais. Você faz um cartão de visita, aonde você linka todas as redes sociais num arquivo de PDF e a pessoa clica no ícone da rede e vai para a rede. Então, recebo, vamos supor, né, do 17º um cartão de visita. E aí, eu clicando lá no íconezinho WhatsApp, eu abro o WhatsApp do 17º. Eu clico no íconezinho do YouTube, vou para o YouTube do 17º. Então, no cartão de visita, que é um PDF, eu linko todas as redes sociais e divulgo para as pessoas. E aí, quando a pessoa fala, poxa, eu queria muito, né, lá no canal do Instagram do Centro Espírita Amigos no Caminho. Aí eu clico lá e vou. Então, você vai ter uma interseção no cartão de visita. Então, assim, as redes sociais é um universo que está aí para nós explorarmos, né? Depois dessa pandemia, né, isso ficou muito evidente, essa comunicação. Eu acho que não tem volta, né? Eu acho que a questão é só nós aprimorarmos e lapidarmos a luz da doutrina espírita, mas é um grande suporte. Porque quando a pessoa consegue se interagir com você pelas redes sociais, ela se torna um colaborador, ela se torna um estudioso da doutrina espírita e vinculado à casa de maneira virtual e muitas das vezes também presencial. Tá bom? Então era isso, Jana, nos meus 10 minutos. Obrigada aí, Gleice. E sobre todas essas ferramentas que Gleice trouxe, né? Lembrar que essa questão do Instagram, que está cada vez mais aumentando, essa semana eu coloquei lá no grupo, né, uma capacitação para quem não tem Instagram, vai ser no dia 11/9, as inscrições elas encerraram, mas quem não pôde participar, ficar atento às informações que a gente coloca ali para essas capacitações. Exemplo, esse cartão... Janaína, Oi. A gente parece que vai abrir mais algumas 10 vagas extras, tá, do Instagram, da oficina de Instagram. Então, quem tiver interesse aí, a gente vai mandar as informações. Beleza, obrigada. E esse cartão de visita que o Gleice está colocando aí, acho que foi ano passado ou ano retrasado, a gente colocou o cartão de visita do Sérgio que ela divulgou, né? Achei muito interessante. Essa semana, no grupo da comunicação, nós recebemos um link, o André colocou lá, e também de um trabalho de capacitação sobre esse cartão digital. Eu vou colocar lá no grupo, porque quem tiver interesse, esse serviço, algumas pessoas fazem cobrando, mas eu já dei uma olhada aí nos tutoriais, não é difícil de ser feito, né? A gente vai colocar ali, quem tiver condições de fazer sozinho, ou então entrar em contato conosco para nós podermos auxiliar, né? E assim, nós fizemos um levantamento esse mês sobre a realidade atual das nossas casas em relação às redes sociais. 83% foi respondido pelas nossas casas, né? Então, 50% praticamente não tem nada e 50% tem bastante coisa. Então, a gente vai estar conversando ao longo do tempo, do ano aí,
para a gente tentar auxiliar as casas que não têm, para a gente poder capacitar, auxiliar. Vou pedir o auxílio não só do SESC, também do Gleison, aí, que está engajado, né, nesse trabalho aí, para poder ajudar as casas, porque, assim, tem gente que fala assim, mas eu não quero participar das redes sociais. No marketing, atualmente, fala que você pode trabalhar online e offline, né? O offline, você pode estar utilizando jornaizinhos, você pode estar utilizando mensagens, você pode estar usando mural. E o online, você pode estar usando essas redes sociais para você divulgar o trabalho da sua casa e também para lançar mensagem que alguma pessoa que está aí na internet está necessitada de auxílio, ela capta aquilo, ajuda e até entra em contato com a casa, se faz um atendimento fraterno. E isso, nesse ano de 2020 e 2021, Luz e Caridade tem assim, atendido muita gente, né, Valéria? Através do Face, do Instagram, pessoas que estão necessitadas de um atendimento fraterno, de uma conversa. Eu acredito que algumas realidades dessa existe aqui nesse espaço da gente. Então, conforme o Beto trouxe, né, o nosso trabalho é de acolhimento, né? E o acolhimento, a gente pode estar utilizando essa gente para fazer isso, certo? É claro que muitas das vezes precisamos ter cuidados, se capacitar, mas isso tudo a gente vai estar olhando, tá ok? E outra coisa que, para a gente terminar, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês que o Sérgio ele trouxe uma proposta de logo para os seus, o núcleo gestor do 17º gostou, acolheu, e a gente queria apresentar para os conselheiros e ver o que eles dizem, porque assim, nós temos o nosso logo já há muitos anos, tem mais de 15 anos, né? Mas a gente acha que a gente deve estar acompanhando, né, a proposta que o Sérgio coloca aí para a gente, que não é uma obrigação, mas que tem todo assim, um porquê disto, né? Até o Beto pode melhorar aí a fala sobre isso, e eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês conhecerem, né? Esse aqui era o nosso logo, é um logo que a gente utiliza, né, já há um bom tempo, onde tem núcleo, tem olaria. Depois veio a proposta do Sérgio, do Reunir 7, e aí nós continuamos com o nosso, dos Reunir, na verdade, né? Continuamos com o nosso logo e mais o do Reunir. Então, a gente estava utilizando 2 logos. E esta semana a gente recebeu a proposta de um só, né? Onde vem o seu e vem o Reunir. E um detalhe muito interessante aqui, né? Cada seu, ele está ali identificado, né, com uma cor mais forte da região que esse seu está localizado. A companheira Sheila, que fez esse material, é um material muito bonito, né? E, assim, nós do Núcleo Gestor achamos interessante estar acolhendo essa ideia do Sérgio. Como a Janaína falou, né? Como é que aconteceu esse logo, né? Uma casa, um seu que não tinha logo, pediu que o Sérgio fizesse um logo. Então, a Sheila, quando fez, ela fez para todos os seus e ofereceu. Hoje, né, cada seu tem a sua autonomia de trabalhar com o seu logo. Eu sei que muita gente já fez camisas, canecas, né, todas essas questões aí. Então, assim, é um critério de vocês, que vocês acharem melhor, é o critério de vocês. Para que esse logo fosse um logo obrigatório, que todos tivessem um logo igual, aí teria que ter uma assembleia no CEU, assembleia da GO, teria que ter uma série de questões. Então, assim, é sempre importante que o Sérgio não está impondo um logo novo, não está obrigando as pessoas a usarem o logo. Vocês podem usar os dois. Esse logo é um presente, tá, que o Sérgio está oferecendo para vocês, que vocês ficam facultativos vocês usarem ou não, e aí é uma decisão de vocês se vocês podem se adequar ou não. O que eu gostaria de dizer é assim, que esse logo foi feito para para tentar trazer uma uniformidade no movimento, que as pessoas possam olhar e reconhecer melhor a integração. O logo de vocês antigo também é muito próximo até do logo do Sérgio, também a gente consegue identificar. Mas existem logos aí de outros seus que estão assim, muito, muito diferentes, parecem lembra bandeira de time de futebol. Então, assim, alguns conflitos causaram aí. Então,
Aí o Sérgio trouxe, deu de presente para vocês vão discutir aí, vão conversar, e eu não queria participar desse momento, porque é um direito de vocês, é um momento muito particular. E eu queria terminar, então, agradecendo a vocês todos. Eu só gostaria de fazer uma pergunta para o Beto, antes dele Pode se sim, despedir. Sérgio. Pode ser, Beto? Pode. Roberto, você o tempo todo falou sobre as questões das mídias sociais, e a gente acabou discorrendo aqui sobre as mídias também através do Gleison. Eu acho que é importante você enfatizar a pessoa que está à frente da área de comunicação entender o trabalho que isso dá. Porque não basta só estar, né? Tem que estar muito, porque você precisa verificar o que está acontecendo de manhã, tem que verificar o que acontece no meio do dia, tem que verificar o que acontece no final da noite, porque tem post que chega, tem pessoas que querem falar com você. Isso acaba trazendo uma oportunidade muito boa, enriquecida, inclusive de relacionamento, de pessoas que querem zilhões de coisas que vêm, mas a gente sabe que tem uma dedicação. E para isso até nós nos organizamos lá no SEAC justamente para dar conta não só do YouTube, quanto do Instagram e do Facebook e do site. Eu acho que é importante você reforçar essa questão, porque às vezes a gente fala assim, mídia social, tá ótimo, tá, mas a gente sabe por trás dos bastidores o que isso dá trabalho quando você quer fazer um trabalho sério, doutrinário, e responder às pessoas que também não têm conhecimento doutrinário lá do outro lado, em questões doutrinárias, porque vem curiosidades mesmo e, às vezes, muitas vezes pesadas. E aí você tem que responder doutrinariamente e fazer como você falou aí, semear o que a gente pode fazer. Sérgio, acho que você mesmo já trouxe aqui bastante informação, né? A gente não precisa só conscientizar o trabalhador da comunicação, que isso exige tempo. A gente precisa conscientizar o em volta, que demanda, às vezes, faz agora, faz urgente. Às vezes, um cartaz que parece muito simples levou uma semana para ser feito. Então, tudo isso a gente tem que entender. E essa questão do responder, a pessoa que está na comunicação tenha muito cuidado. Às vezes, é melhor dizer assim, recebemos sua resposta, estamos entrando em contato, vamos repassar para alguém e dar uma resposta mais qualificada do que ter o cuidado. É claro que assim, recebeu, diz que recebeu. Recebemos a sua pergunta. Informa isso. A pior coisa é você não saber. Mas não tenha... às vezes uma resposta apressada, descuidada, pode causar um problema. Tá? Não entrem em atritos com haters. Não, entendeu? Não caiam nessas questões. A pessoa vem falar de outra religião, vem desafiar, vem brigar. Muito cuidado, sai da briga, deixa para responder depois, pensa depois, porque às vezes assim, nós somos humanos, o nosso sangue sobe, a gente fica nervoso, fala mal do nosso mentor, fala mal da doutrina, a gente fica, né? Fala mal do presidente do nosso centro, joga uma fofoca aí, paciência, muito cuidado, os detratores estão aí, né? Quem fica na comunicação sabe o quanto, às vezes, mentira vem para poder atacar um médium da casa, atacar uma coisa... Tranquilo, ponderado, sigiloso, mas assim, é muita responsabilidade, mas principalmente assim, as pessoas que estão assim, coordenando tenham um pouco de paciência com o pessoal da comunicação, porque o trabalho, embora às vezes parece que é muito simples, parece que é muito rápido, mas ele exige muito tempo, exige paciência, dedicação, que a gente puder ajudar e por aí vai. E aí eu faço essas palavras, agradeço muito ao 17º, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando, parabéns pelos trabalhadores, que a gente continue aqui juntos, que o mais importante, gente, olha, as pessoas passam, né? Mas a gente precisa passar feliz. Então, que cada momento que a gente esteja aqui sejam momentos em que a gente tem esse clima aqui de família, esse clima de união, né? A gente hoje eu estou aqui no SERJ, amanhã eu estou aqui sentado assistindo e vice-versa, e faz parte, a Valéria vai falar aí, elas vão falar ainda de eleição, então a gente tem eleição, os cargos mudam, é muito bom isso, né? Que os cargos mudam, a gente experimenta várias tarefas aí no dia a dia, mas quando a gente tem uma relação afetiva com o movimento, com o nosso grupo, com a nossa casa, essa relação é eterna, né? Essa relação não muda. Então, o melhor mesmo é a gente conseguir assim, que a Casa Espírita, que tudo isso sejam reflexão daquela mensagem de Jesus, né? Os meus discípulos serão conhecidos por onde se amarem. Que
todo o nosso trabalho seja um trabalho de desenvolvimento de muito amor, de muitos sentimentos, de muita paciência, de muita compreensão um com o outro, de muita paciência com o próximo, porque a gente precisa. Eu vou deixar vocês aí, e sempre que vocês precisarem, podem me contar comigo aí também. E eu também vou sempre chamar vocês aí, porque, olha, particular Janaína, porque eu sempre peço muito trabalho para ela, né, tadinha? O Sérgio sempre está solicitando ela. Obrigado, gente. Obrigada. Pessoal, o logo a gente vai deixar pelo grupo do WhatsApp e Valéria fala aí da eleição, por favor. É um papo reto, né? Já foi divulgado. Olha só, em setembro, no dia 26, o CERJ vai realizar uma Assembleia Geral Ordinária com o objetivo de eleger 18 novos membros para a comissão diretora. Toda casa espírita adesa pode e deve participar. Então, essa semana foi enviado para os seus o edital de convocação e deve estar chegando para as casas espíritas, e a gente vai enviar no particular para o representante da casa espírita o link para o credenciamento, tá? Vocês vão receber um link para o credenciamento da pessoa da casa espírita que vai representar no dia dessa assembleia. A pessoa, nesse cadastro, vai ter que colocar o CNPJ da casa espírita e o CPF do representante. Por quê? Porque tanto o CNPJ quanto o CPF, eles serão a chave de acesso para o sistema eleitoral. Então, esse cadastro é importante, tem que ser preenchido com objetividade. Ele é para essa AGO especificamente, tá? Com esse objetivo, para que a gente possa... como que cada casa ela tem direito a um representante para votar? Uma pessoa não pode votar por 2 casas espíritas. Então, como que a gente vai manter isso no universo imenso? Tivemos que criar um sistema com a ajuda do pessoal da comunicação. E o que vai garantir? Que cada casa vote apenas uma única vez e que um indivíduo represente apenas uma única casa. É o CNPJ e o CPF desse representante como chave de acesso ao sistema de votação. Então, a responder esse link é muito importante. É importante que a casa espírita se faça representar e é importante que esse responsável pela casa espírita, esse representante, preencha corretamente os dados, né? A princípio, ele vai ser colocado num grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, ele vai receber o link para o dia da Assembleia Geral, e aí ele vai entrar nesse link. E lá na Assembleia Geral é que ele vai receber, né, no decorrer da Assembleia, o link para a votação, no qual, ao entrar nesse link, ele vai colocar o CNPJ da Casa Espírita e o seu CPF. Aí ele vai ter acesso vamos dizer assim, a cédula eleitoral eletrônica para votar nos candidatos. Podem votar até 18. A lista dos candidatos já está no site do CERJ e a gente está preparando uma apresentação que é a foto dos candidatos, Casa Espírita, Conselho, o que eles fazem na Casa Espírita, o que eles fazem no Conselho, se participa do CERJ, se não participa, com tudo. Então, eu vou botar também no grupo do WhatsApp do 17º Seu, estamos dando orientação para o pessoal da unificação, fazer a mesma coisa, tá? A fim de que vocês conheçam antecipadamente, façam as suas escolhas e possam votar no dia da Assembleia. Qualquer dúvida, bota lá no grupo do Seu, bota no grupo da ARAD, ou o pessoal do 17º no 17º, que eu vou mandar para vocês. Era isso aí, rapidinho. Tá bom, obrigada, Valéria. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco, que tiveram que sair antes, né? Para quem também está presente. É sempre bom ter um número de pessoas acompanhando os trabalhos, né, do CERJ, dos seus conselhos, para auxiliar cada casa. E aí eu pediria a Valéria para fazer a nossa prece final, por favor, e a gente ter um bom final de domingo. Poxa, foi rapidinho, falei que nem uma metralhadora. Então, gente, vamos agradecer, né? Querido Mestre Jesus, nós agradecemos pelas palavras que nos foram trazidas na tarde de hoje, pelas boas reflexões que aqui foram feitas, pelo convite que nos foi feito ao conhecimento dessa doutrina. Nos fortaleça, nos ampara e que possamos seguir em frente com a coragem
com a fé renovada e com a certeza de que não estamos sozinhos. Nossos amigos espirituais estão conosco, nosso anjo guardião, responsável pela nossa educação moral, e os bons amigos que nos assistem nos nossos propósitos do bem. Muito obrigado, abençoe a todos e um bom fim de domingo para todos.